Julho de 1932. As chaminés das fábricas de São Paulo, as mesmas que forjaram a maior economia da América Latina, não estão mais produzindo tecidos ou peças de automóveis. Estão cuspindo fumaça para a guerra. Nas cozinhas, mulheres derretem suas alianças de ouro e joias de família em caldeirões, doando tudo para financiar um exército. Nas universidades, estudantes de direito abandonam seus livros para pegarem fuzis. Pelas ruas, cartazes de propaganda mostram um bandeirante hercúleo esmagando um ditador. A cidade, o estado inteiro, pulsa com uma energia febril. Uma mistura de fúria, orgulho e idealismo. Em cada esquina, uma única frase é ouvida, gritada, pichada. Tudo por São Paulo. Mas como se chega a este ponto? Como o estado mais rico e poderoso da nação decide travar uma guerra contra o resto do seu próprio país? Esta não é a história de um simples golpe. É a história de como São Paulo declarou guerra ao Brasil. Para entender a explosão de 1932, é preciso voltar 2 anos, para a Revolução de 1930. Por décadas, a política brasileira havia sido dominada pela política do café com leite, uma aliança de poder entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Mas em 1930, essa aliança se quebrou. Uma revolução liderada pelo gaúcho Getúlio Vargas tomou o poder à força, pondo fim à chamada República Velha. Para o resto do Brasil foi uma promessa de mudança. Para São Paulo foi uma humilhação profunda. Eles não foram apenas derrotados. Eles foram destituídos do poder que consideravam seu por direito. A capital da República foi invadida por tropas gaúchas e a elite paulista, que se via como a vanguarda da nação, foi tratada como inimiga. Getúlio Vargas assumiu como chefe de um governo provisório. Ele fechou o Congresso, revogou a Constituição e passou a governar por decreto. Para administrar os estados, ele nomeou interventores federais, homens de sua confiança. E para São Paulo, ele fez questão de enviar forasteiros, militares de outros estados, em uma clara demonstração de quem estava no comando. Para a orgulhosa elite paulista, ser governado por tenentes de fora era um insulto intolerável. O ressentimento fervia, uma mistura de orgulho ferido, perdas econômicas e um genuíno temor de que Vargas estivesse implantando uma ditadura permanente. A principal bandeira da oposição se tornou a exigência de uma nova Constituição e o retorno à ordem democrática. Era a causa constitucionalista. Por 2 anos a tensão cresceu. Comícios, manifestações e uma guerra de propaganda na imprensa. Mas a faísca que transformou o conflito político em uma guerra de verdade explodiu em 23 de maio de 1932. Durante um protesto no centro de São Paulo, um confronto entre manifestantes e membros de uma legião getulista terminou em tragédia. Tropas do governo abriram o fogo contra a multidão. 4 jovens estudantes foram mortos a tiros. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Suas iniciais, MMDC, instantaneamente se tornaram um acrônimo sagrado, o grito de guerra da Revolução. A morte dos estudantes foi o sacrifício de sangue que a causa precisava. A conspiração que antes era sussurrada nos bastidores, agora ganhava as ruas. Não havia mais volta. Os líderes paulistas, tanto civis quanto militares, acreditavam que não estariam sozinhos. Eles contavam com o apoio de outros estados, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O plano era um levante coordenado. São Paulo levantaria suas armas e as outras oligarquias estaduais fariam o mesmo. Mas o fervor em São Paulo era tão intenso que a possibilidade de isolamento parecia impensável. E então, na noite de 9 de julho de 1932, a Revolução começou. As tropas federais baseadas em São Paulo aderiram em massa. O governador foi deposto. O Estado se declarou em guerra. A resposta de Getúlio Vargas, no entanto, foi rápida e implacável. Usando o rádio, ele pintou o levante não como uma libertação constitucional, mas sim como uma revolta separatista da elite do café. E, crucialmente, as alianças que São Paulo esperava se revelaram uma miragem. Minas Gerais e Rio Grande do Sul permaneceram leais a Vargas. Em poucos dias, São Paulo se viu completamente sozinho, cercado por todos os lados pelo resto do Brasil. O que deveria ter sido um levante nacional se transformou na guerra de um estado contra todos. A percepção do isolamento não diminuiu o fervor paulista, pelo contrário, o intensificou. A causa se transformou numa defesa épica, uma luta de Davi contra Golias.
e a resposta da sociedade foi uma das maiores mobilizações populares da história do Brasil. A campanha Ouro para o Bem de São Paulo arrecadou toneladas de joias. A indústria se converteu em um esforço de guerra total, com uma engenhosidade impressionante. Fábricas de louças passaram a fazer isoladores para linhas telegráficas. Montadoras de carros como a Ford e a General Motors começaram a blindar tratores e caminhões, criando os bizarros e icônicos tanques da Revolução, os matracas. A fábrica de pianos do Brasil começou a produzir peças para morteiros, e o exército de voluntários crescia a cada dia. Mais de 200 mil homens e mulheres se alistaram. Eram estudantes, advogados, operários e fazendeiros. Recebiam um treinamento precário, um uniforme improvisado e um fuzil, e eram enviados para as frentes de batalha, nas fronteiras do estado. A principal frente de batalha e a mais sangrenta foi o Vale do Paraíba, o corredor que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro. Ali, os paulistas, em menor número, precisavam deter a principal força de ataque do Exército Federal. O terreno montanhoso se transformou num cenário que lembrava a Primeira Guerra Mundial. Ambos os lados cavaram quilômetros de trincheiras. A guerra de movimento que os paulistas haviam sonhado, uma marcha rápida sobre o Rio de Janeiro, morreu e deu lugar a uma brutal guerra de atrito. A vida na trincheira era um inferno. Mancha, chuva, frio, racionamento de comida e o zumbido constante das balas. Os soldados de ambos os lados eram brasileiros, muitas vezes vizinhos, agora forçados a se matar. A artilharia federal era muito superior e seus canhões martelavam as posições paulistas dia e noite. Mas a arma mais temida era a aviação. As forças de Vargas tinham o controle quase total dos céus. Seus aviões, os vermelhinhos, realizavam missões de reconhecimento, metralhavam as trincheiras e lançavam bombas, adicionando um terror vertical a uma guerra já brutal. Os paulistas, com um punhado de aeronaves, tentaram revidar, em combates aéreos precários e heróicos, mas a desvantagem era esmagadora. Apesar da inferioridade material, a resistência paulista no Vale do Paraíba foi feroz. Batalhas por cada colina, cada vilarejo se arrastaram por semanas. Lugares como o Túnel da Mantiqueira se tornaram lendários, símbolos da determinação constitucionalista. Ali, um pequeno contingente de soldados e voluntários segurou o avanço de uma força muito superior por meses, em um combate claustrofóbico dentro e ao redor do túnel que conectava os dois estados. Enquanto a guerra se arrastava nas trincheiras, a propaganda rugia nas cidades. Cartazes, músicas, programas de rádio. A Rádio Record em São Paulo tornou-se a voz da revolução, transmitindo notícias da frente, inflamando o espírito cívico e muitas vezes exagerando vitórias e minimizando derrotas. Do outro lado, o governo federal usava a Hora do Brasil para demonizar os paulistas como separatistas e traidores. Foi a primeira grande guerra de propaganda do Brasil. Enquanto a frente do Vale do Paraíba estava travada, outras frentes se abriram. No sul, na fronteira com o Paraná, a luta foi igualmente sangrenta. Batalhas por cidades como Itararé e Buri custaram milhares de vidas. No oeste, na fronteira com Mato Grosso, os paulistas tentaram avançar, mas também foram contidos. A estratégia de Vargas era clara: um estrangulamento lento. Com o controle dos portos e das fronteiras, São Paulo estava isolado. Seus suprimentos de armas e munição que vinham do exterior foram cortados. O Estado podia fabricar capacetes e blindados improvisados, mas não podia fabricar os milhões de cartuchos de fuzil necessários para sustentar uma guerra de trincheiras. Em setembro, a situação se tornou insustentável. O Exército Federal, constantemente reforçado com tropas de todo o Brasil, começou a romper as linhas de defesa paulistas em várias frentes. Os voluntários, embora corajosos, não podiam competir com soldados profissionais bem equipados e em maior número. O cansaço, a falta de munição e a percepção de que nenhuma ajuda viria de outros estados começaram a minar a moral. Os comandantes militares paulistas, vendo a inevitabilidade da derrota e o massacre inútil de seus jovens soldados, decidiram que era hora de parar. Em 2 de outubro de 1932, após 87 dias de combate, o Comando Paulista se rendeu. A guerra havia terminado. Mais de 900 brasileiros estavam mortos e milhares feridos. A derrota militar de São Paulo foi total. Seus líderes foram presos e exilados. O estado foi ocupado por tropas federais. Mas aqui, a história tem uma de suas reviravoltas mais irônicas. Getúlio Vargas, o vencedor, entendeu que uma vitória puramente militar não seria suficiente.
Ele havia esmagado a revolta, mas não podia ignorar a causa que a motivou. Ele percebeu a força do movimento constitucionalista e a necessidade de pacificar a nação. Em um ato de genialidade política, Getúlio Vargas, o ditador, adotou a principal bandeira de seus inimigos derrotados. Em 1933, ele convocou uma Assembleia Constituinte. Em 1934, o Brasil tinha uma nova Constituição, a mais avançada até então, que incluía o voto secreto, o voto feminino e direitos trabalhistas. A derrota no campo de batalha se transformou numa vitória política para São Paulo. Eles perderam a guerra, mas venceram a causa. Essa narrativa do derrotado vitorioso se tornou a pedra angular da memória paulista sobre 1932. O feriado de 9 de julho é o mais importante do Estado, um dia para celebrar não uma vitória militar, mas o sacrifício em nome de um ideal democrático. A Revolução de 1932 é um evento complexo, cheio de contradições. Foi uma guerra da elite cafeeira para retomar o poder? Sim, em parte. Foi um levante popular genuíno por democracia? Também em parte. Foi uma explosão de regionalismo que beirou o separatismo? Sem dúvida. Mas, acima de tudo, foi a última grande guerra romântica do Brasil. Uma guerra onde voluntários marcharam para a morte cantando hinos, onde a propaganda tentava transformar um conflito fratricida em uma epopeia heróica. A imagem daquele estudante trocando seu livro por um fuzil, daquela senhora doando sua aliança para comprar balas, resume a tragédia e a glória de 1932. Foi o momento em que São Paulo, por orgulho, por idealismo e por um profundo sentimento de injustiça, decidiu que preferia lutar contra o Brasil a deixar de ser o coração dele.